Pronto. Bom dia, meus amigos do Instagram. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, falo da Avenida da Saudade, do Passaré, Fortaleza, casa do meu irmão e amigo Jairo. Eu estou aqui apenas para mostrar mais uma vez que existe um corporativismo dentro do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque quando um está totalmente errado, recebe o apoio do outro. A maior culpa do que acontece no Brasil não é só dos marginais que tomaram conta do Brasil desde o dia 21 de abril de 1985 até o dia da posse do presidente Bolsonaro. A culpa atualmente é do senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Se ele tivesse pulso forte e quisesse defender o povo brasileiro dentro da lei, que toda infração penal deve ser objeto de apreciação pelo Ministério Público. O que ele devia fazer? Quando o senhor Dias Toffoli mandou instaurar um inquérito para investigar só quem na liberdade de imprensa apoiava o Bolsonaro, o inquérito do fim do mundo que começou no dia 14 de março de 2019, ele era para ter ingressado com um pedido de investigação criminal contra o senhor Toffoli e contra o senhor Alexandre de Moraes. Já tinha reprimido. Aí o formigueiro, não, a casa de Maribondo vai aumentando o volume. Foi preso Oswaldo Eustáquio, denunciado criminalmente pelo mesmo inquérito. Que denúncia é esta? Só porque o Oswaldo Eustáquio pregou a liberdade de expressão, prevista no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Aí vem mais. Houve o mandado de prisão em flagrante contra o deputado Daniel Silveira. Nunca ouvi falar em mandado de prisão em flagrante. Ou é mandado de prisão ou é prisão em flagrante. É o que diz, primeiro, o artigo 5º, 61 da Constituição Federal, que trata das duas coisas, prisão em flagrante e mandado de prisão. Não pode haver os dois ao mesmo tempo. Segundo, o artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata da regulamentação desse artigo quando é necessária a prisão preventiva. Aí o pior, mandado de prisão prendem o Daniel Silveira. Em lugar do senhor Procurador da República comparecer à audiência de custódia e pedir, de acordo com o artigo 395 do Código de Processo Penal, a improcedência por não existir crime, não tem tipificação criminosa ou criminal do Daniel Silveira, o que ele fez? Deixou que o procurador, o subprocurador, fosse para lá, e foi um juiz que era assessor do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre é juiz, é investigador, é promotor, é o juiz que vai decidir com os outros. Aí, denúncia apresentada pelo procurador, o subprocurador da República, quando o artigo 53, caput e parágrafo 2º, não permitem a prisão de qualquer parlamentar que dá sua opinião. Se o se o Daniel Silveira deu opinião favorável ao AI-5, ele estava dando opinião. Está lá no artigo 53, caput. Nenhum parlamentar pode ser punido civil e penalmente quando expressa votos, palavras e opiniões. Como se isso não bastasse, tudo combinado para esculhambar o Brasil. Aí vem lá a Câmara Federal, sem o cumprimento do parágrafo 2º do artigo 53, que é a exigência do auto de prisão em flagrante, coloca uma deputada maluca como relatora,
ela condenou logo o homem. Aí aprovaram a prisão do cara. Bom, e agora? O mesmo inquérito, porque no dia 29 de julho, o presidente usou só o apagão da eleição da Dilma, que todo mundo sabe que quem foi eleito foi o Aécio Neves, todo mundo sabe disso. O apagão foi propositado. Aí, tome Alexandre de Moraes para investigar se o Bolsonaro abusou de autoridade, se dificultou a ação do Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro Luiz Roberto Barroso, bastante execrado nas redes sociais por sua atuação indigna perante o Supremo Tribunal Federal, na condição de atual presidente do TSE, também mandou abrir um processo, um inquérito para investigar os atos de improbidade praticados supostamente pelo presidente. Vem as Forças Armadas dando troco. E eu entendo nas palavras dos membros das Forças Armadas, eu entendo, vocês me desculpem, e nas palavras do nosso presidente, que tudo está correndo para o artigo 142 da Constituição Federal. Quer dizer, tudo isso, o senhor Augusto Aras é culpado de tudo isso que acontece. Tudo. Agora, eu acho bom descaramento é que, desde que o Lula foi preso, começou a panelinha de ministros nomeados por ele e pela Dilma, no sentido de fazer essa baderna que fizeram contra o Brasil. Quando se sabe que nenhum desembargador que é nomeado pelo governador, nenhum juiz, nenhum ministro do STJ que é nomeado pelo presidente, nenhum ministro do TST que é nomeado pelo presidente, nenhum ministro do TSM, Tribunal Superior Militar, que é nomeado pelo presidente, nenhum está vinculado, está obrigado a defender o governador, o presidente que o nomeou. Porque se ele se obriga a cumprir a Constituição, ele tem que se desvincular. Meu amigo, você é meu amigo. Mas eu, antes de ser amigo do senhor Lula, eu sou amigo da minha dignidade. Isso é uma vergonha. Olhe bem, estava até dizendo de off aqui, na casa do Jairo. Eu tenho vontade de ir ao Rio de Janeiro, mas eu tenho medo. Medo porque você aí, que tem mais de 60 anos e viveu o regime militar, que não foi ditadura, a gente andava de peito aberto, doutor. O senhor Edson Fachin, ministro do STF, determinou que a Polícia do Rio não podia subir nos morros. Aí criou mais um cupim de marginais lá em cima. Em compensação, não proibiu que eles descessem para fazerem o que fazem com a população do Rio de Janeiro. Aí, agora, eu acho que é muita coragem, muita saúde do Bolsonaro. Que o cara que levou, vocês veem bem, isso é muita coincidência. Olha que coincidência. Edinho, Edinho, né? Do PT, porque se insurgia contra o Lula, apareceu morto. Celso Daniel, porque combatia a corrupção, foi assassinado. Ele era prefeito de Santo André. Bolsonaro levou uma facada mortal. E o marginal Adélio Bispo ainda rodou a peixeira dentro dele. Aí um homem desse, em plena campanha para presidente da República, leva uma facada dessa. Todo mundo sabe como é que foi feita a trama para ele ter um álibi, mas ainda não fizeram questão de não descobrir. Lá em Minas, em Juiz de Fora, tudo tranquilo. Ele era um lobo solitário, mas as redes sociais que gravaram o fato, o cara dizendo, Adélio, não está na hora não, Adélio, agora não. Pensa aí, mas o álibi que tinha lá na Câmara Federal, a presença dele na Câmara Federal, dizendo que estava presente em Brasília, na mesma oportunidade em que estava cometendo o crime lá em Juiz de Fora. Que diabo de álibi é esse? Vocês sabem o que é álibi, não sabem? Álibi é quando eu provo que não estava na cena do crime. Não existe álibi para mandante.
mas para executor existe. Eu estou hospedado lá no Rio de Janeiro, quando eu chego me prendem porque eu matei alguém. Eu tenho uma prova que eu não matei. Bom, então vocês têm que ver que o artigo 142 da Constituição Federal não fere a democracia. Quem está fazendo uma ruptura democrática da democracia é o Supremo Tribunal Federal, não a instituição, mas os ministros. Se o senhor Augusto Aras tivesse respeito para com o povo brasileiro, que a obrigação dele é essa, capitulada especialmente no artigo 129 da Constituição Federal, que é que ele teria feito? No momento que a senhora Carmen Lúcia, vocês vejam a indignidade do Supremo. Quando aquele John Greenhalgh, do Intercept, que é casado, homoafetividade com o deputado Batista Miranda, esse Batista Miranda era suplente do João Williams. Todo mundo se lembra quando o João Williams renunciou ao mandato, falam que ele ganhou 750 mil, para renunciar e subiu o senhor Batista Miranda, dizendo que estava ameaçado de morte. Então esse John Glenn, quando ele divulgou na Rede Globo a conversa entre o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, de repente o senhor Gilmar Mendes entendeu que aquilo era grave. A arrepio da Constituição Federal, ele disse, não, eu não divulgo a fonte. Primeiro, lógico que a fonte era um hacker, é proibido. Aí aceitaram como verdade aquilo que eu ouvi e não senti nenhuma suspeição. O artigo 5º e 156 da Constituição Federal não permite que prova obtida por meio ilícito esteja nos autos. Com isso, a suspeição, esse Cássio Nunes Marques, ministro do PT, nomeado pelo Bolsonaro à exigência do Centrão, deu um voto de desempate a favor de negar a suspeição do Sérgio Moro. Que a senhora Carmen Lúcia, ministra, fez? Ela mudou o voto dela, dado há mais de um ano, e foi a favor da suspeição. E o senhor Augusto Aras não viu que a mudança de voto de um ministro, sem a motivação plausível e legal, fere dispositivo do artigo 39 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que é a lei que é apoiada e aplaudida e recepcionada pela Constituição Federal. A mesma lei aplicada ao Collor de Mello, a Dilma, no momento da cassação de ambos. Então, senhores, eu quero que vocês se inscrevam nos meus canais. Eu daqui a pouco vou fazer uma live no Facebook, peço para que vocês assistam. Heleno.lopes@uol, é o meu Facebook. Basta você compartilhar, mandar a sua mensagem de apoio ou não, curta e compartilhe essa minha manifestação, para ver se o Brasil vai para frente, porque o poder moderador vem aí. Com certeza, pelas 5 ou 6 manifestações dos militares de patente general, eles já se manifestaram, e o Bolsonaro diz que está tudo pronto. Está tudo prontinho mesmo. Porque nós precisamos das Forças Armadas na frente do Supremo Tribunal Federal. Aqui não pode mais ferir a Constituição Federal. Poder moderador, artigo 142 da Constituição. Prerrogativa só do presidente da República. Dá licença compulsória para todos, um recesso provisório, depois uma aposentadoriazinha, entendeu? Mas fazer o que eu estou fazendo com o povo brasileiro é intolerável. É uma verdadeira ditadura do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que merece respeito, de ministros. Bom dia. Meu WhatsApp, 85, Fortaleza, 999453883. Mande uma mensagem escrita ou de voz. Obrigado. Não precisa gravar não, viu?